because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Samantha Brasil, do Delirium Nerd, do Cine Clube Delas, do Sobre Elas. Eu sou a Stefânia Amaral, do Cinematório agora, e do Discos da Estê. Aê! E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje a gente vai falar sobre a cineasta, roteirista, atriz, cantora francesa Mélanie Laurent. Muitos talentos, né? E a Mélanie é filha de uma mãe bailarina e de um pai dublador. Então as artes já estavam na família dela desde quando ela era pequena. Quando ela tinha 16 anos, ela visitou o set do Asterix e Obelix contra César. E o Gerard Depardieu perguntou se ela gostaria de atuar. E ela topou, e quando ele foi fazer o filme seguinte dele, que era o The Bridge, em 1999, ela já participou desse filme com o papel de filha da protagonista. Em 2006, com Não Se Preocupe, Estou Bem, ganhou o César de atriz mais promissora. Ela se manteve trabalhando, né, ao longo desses anos, e ela ainda ganhou vários outros prêmios de atuação, até ela estourar internacionalmente em 2009 com o marcante papel da Xoxana no Bastardos Inglórios, do Tarantino. E a Laurent, ela afirma que desde a audição ela sabia que tinha que estar nesse filme, e ela se conectou com o papel por causa da família dela, que também é judia. Outros filmes nos quais ela atuou que tiveram destaque foi Toda Forma de Amor, de 2010, O Homem Duplicado, de 2013. E do outro lado das câmeras, ela dirigiu o primeiro curta, em 2008, e ela recebeu a indicação à Palma de Ouro de curta em Cannes por esse filme. E em 2011 ela lançou o primeiro filme, Les Adoptés, e em 2015 Respire. Nós vamos falar sobre os dois no programa de hoje. E também em 2015 ela lançou Amanhã, que ganhou o César de melhor documentário. Quando o programa for ao ar, ela já vai ter estreado na França o novo filme dela, Plongée, que ainda não tem data para chegar no Brasil. Então, gente, antes de a gente ter colocado a Mélanie Laurent na nossa pauta, eu só tinha assistido Respire, que é o filme mais recente dela, né? E foi um filme que me impactou muito quando eu assisti, e eu coloquei, inclusive, na minha lista de melhores filmes lançamentos de 2015, né? Mas todos os outros foram novidades pra mim, né? E o que vocês acharam ao ter contato, assim, com essa filmografia dela? Bom, o processo de conhecer a Mélanie Laurent acontece geralmente numa ordem meio óbvia, né? Eu acredito. Geralmente, primeiro a gente conhece a Xoxana, né? Gente, eu não consigo pensar nesse nome sem gargalhar. Amamos Xoxana. Não, eu então com o sotaque aqui de carioca, né, com esse X carregado, Xoxana fica muito engraçado mesmo. Todos somos Xoxanas, vários X. Ai, desculpa. Bom, mas continuando, primeiro a gente conhece a maravilhosa da Xoxana no Bastardos Inglórios, do Tarantino. Aí a gente assiste a outros filmes com ela, né, com a Mélanie Laurent, como O Truque de Mestre, A Beira-Mar, que é o filme da Jolie, O Homem Duplicado, que eu não gosto tanto, mas enfim. E depois de ver esses filmes todos, eu descobri que ela é cantora também. Então, já gostava bastante do álbum dela, um álbum de 2011. Tem o Demi Rice participando,
famoso cantor. E ela tá com um single novo também no Spotify. O álbum também encontra no Spotify. Eu tô ansiosa pra ver se ela vai lançar mais trabalhos musicais, né? É um álbum lindo, então eu já gostava dela como atriz e como cantora. E para as gravações, pro programa nosso, que eu fui conhecer a Melanie diretora, e eu tô encantada. Só amor por essa mulher. Assim, uma coisa ou outra, um segundo deslize, mas quase que 100% só amor. Tô apaixonada com essa mulher, cada vez mais. Eu também tô apaixonada por ela, viu, Estê? Eu também só tinha visto o Respire, né, na ocasião que ele estreou, que já foi, como a Isa falou, foi um filme que me impactou muito na época que eu assisti também, né, um filme bem denso. Mas olha, vou te confessar que o Les Adotés foi, assim, bem catártico pra mim, até porque recentemente eu perdi um amigo, então assim, eu não consegui parar de pensar nesse amigo enquanto assistia o filme. Inclusive pensei assim, que se tivesse que dedicar um filme para ele nesse momento seria esse, porque ele era extremamente cinéfilo, então é um filme realmente potente. E a gente percebe que nesses dois filmes, né, esses dois longa-metragens que ela tem como diretora, é uma diretora que de fato, e ela, né, a qual no roteiro, tá preocupada com as questões do feminino, né, das relações entre mulheres. E o que é mais interessante é que ela coloca que as relações com mulheres não são fáceis, né? Nos dois filmes a gente percebe que tem um toque de um drama familiar, apesar de Respire não ser um drama familiar, mas a relação que as duas amigas têm uma com a outra, de certa forma, vai para esse caminho, né? E as relações familiares, tanto de uma como da outra amiga, entremeiam-se nessa construção da narrativa. Então a gente percebe que são temas que interessam a ela, né? Vivências de mulheres e relações familiares intensas e densas, né? Isso tudo muito bem trabalhado de forma orgânica, por vezes até com áreas assim meio que naturalistas, né? A gente percebe que ela tem uma intimidade muito grande com a câmera e na preparação de elenco. E aí é curioso que o ator que interpreta o único homem, né, do Les Adotés, recentemente na Mostra de São Paulo também, ele está em Custódia, num papel diametralmente oposto ao que ele faz em Les Adotés, né? E aí a gente vê realmente o quanto a pessoa está atuando de forma incrível. Não à toa ele ganhou inclusive prêmios de atuação em Les Adotés, porque ele está inclusive transformado assim fisicamente, né, nos dois papéis. E os dois ele faz o parceiro das protagonistas, né? Então é curioso a gente ver assim, né, o trabalho da direção mesmo dela bem forte, bem marcado, né? É uma diretora que a gente tem que ficar de olho. Tô super curiosa para ver já o novo filme dela, né, o Plongée, como a Isa citou, que não passou por aqui ainda, mas tô ansiosa. Acho que isso que a Samantha falou é muito verdade. Assim, ela trabalha as emoções com uma grande intensidade, né? Eu acho que não necessariamente de uma maneira naturalista, mas ela cai pro melodrama, mas de um jeito interessante. Algumas coisas me agradam, outras não. A gente vai aprofundar isso um pouco depois, né? E eu tava vendo aqui que ela também tem um filme que tá sendo feito, que é Galveston, que tem previsão de estreia pro ano que vem, mas ainda não tem muitas informações, né? A não ser o fato de que o roteiro é baseado num livro do Nick Pizzolatto, e é ele mesmo que tá adaptando, e dessa vez vai ser um filme dela com um elenco anglófono. Então esse vai ser um primeiro, assim, dela, né? Porque até agora ela tava fazendo filmes na França com atores franceses, né? E só pra comentar brevemente, a gente não vai mencionar ele na discussão, mas esse documentário que ela fez, o Amanhã, a Estê também assistiu, né, Estê? Sim, na Netflix ele tá como Domain, né? Domain, isso. E esse documentário ela fez devido a preocupações dela a respeito de questões ecológicas depois que o filho dela nasceu. Ela viu alguma reportagem sobre o fato de que nós estamos acabando com os ecossistemas e todas aquelas coisas, e ela resolveu fazer um documentário que abordasse a maior quantidade possível de soluções, passando pela alimentação, energia, educação, economia, vários assim tópicos, e mostrando possibilidades de solução que já vêm sendo aplicadas em pequena escala em lugares variados do mundo, né? E
é interessante, assim. Eu achei ele um pouco eurocêntrico, sabe? Porque ele não coloca o dedo na ferida. Ele não coloca como por exemplo, os países europeus exploram os países de terceiro mundo, enviam os seus lixos, destroem suas matas, poluem a sua água. Então fica muito fácil pensar, vamos andar de bicicleta aqui na Europa e vamos fazer uma compostagem aqui, sem pensar em uma cadeia de produção que se estende para fora daquela situação, sabe? Mas assim, vários dos exemplos apresentados eu achei bem interessante. Então quem quiser assistir tá disponível na Netflix. Eu sei que a Estê gostou mais do que eu, né? Sim, eu tinha adorado. Até você falar tudo isso aí que você falou, Isa. Que eu tava meio, ai que lindo, o mundo pode ser salvo pela Melanie Laurent. Aí de repente, na verdade, tem um monte de coisa aí que eu não tinha considerado. E o documentário viaja por muitos lugares, né? Mas realmente ele podia ter ido mais embaixo, assim, ter pegado em pontos mais doídos ali. Se a gente for pensar no nosso país mesmo, tem muita coisa sugerida ali que eu acho que não daria pra fazer aqui, sabe? Mas é bonito, é esperançoso, é legal ver o pessoal plantando horta na cidade. É um documentário bem bacana, apesar de tudo. Apesar de não tocar na ferida tanto, né? Eu acho que em pequena escala tem várias soluções que elas podem realmente ser aplicadas, assim, nas nossas cidades e no nosso cotidiano, assim. Só me incomoda, às vezes, isso de não encarar uma escala global, né? Só citar também mais um trabalho dela, que na verdade a gente não conseguiu ter acesso, acho que nenhuma de nós, né? Que ela dirigiu um episódio de uma série também, chamado, acho que é X-Famous, é o X-Famous, né? Não sei como é que se fala muito bem, mas enfim, de 2008, e que era uma série de episódica, né, e só dirigida por mulheres, e cada diretora dirigia um filme erótico, meio pornô, então ela dirigiu um episódio dessa série. Fiquei curiosa também, mas eu não consegui achar, mas vou buscar com mais afinco depois, porque eu fiquei bem curiosa pra ver, né, como foi a direção dela nessa série. E outras mulheres, inclusive, então... Pois é. Isso, também pra TV. vi isso aí, era pra TV, eu acho, né? Classificação 18 anos, alguma coisa assim, né? Interessante, realmente esse tipo de material, principalmente quando é produzido direto pra TV, e um pouco mais antigo, é difícil de a gente conseguir ter acesso, né? Bom, então a gente vai falar do primeiro longa dela, né, que é o Les Adoptés, de 2011. Gente, eu não sei se eu tô falando certo, tá? Porque, assim, meu francês não é uma maravilha, né? Mas, infelizmente, não traduziram o título, mas seriam Os Adotados, né? E esse filme, ele trata de uma família que é composta por 3 mulheres. Então, é uma família bastante centrada ali nas mulheres, os relacionamentos. A protagonista é a Marina e a irmã dela é a Lisa, que é interpretada pela própria Lohan, né? Eu acho bem interessante isso como... atrizes que se tornam diretoras, geralmente, em uma primeira tentativa de direção... se colocam no filme, porque eu acho que estando dentro dos dois lados da câmera, essa transição às vezes fica mais facilitada, né? Verdade. Opa! E aí tem a mãe das duas, que é a Millie. Legal. A Marina, a protagonista, ela é adotada. E além das 3 mulheres, ainda tem o Léo, que é o filho da Lisa, a irmã dela, né? E a Marina, ela trabalha em uma livraria. E um dia entra um cliente em potencial. Na verdade, ele nem tem interesse em levar livros na livraria, o Alex. E os dois se apaixonam. E a partir do relacionamento dos dois, a dinâmica da família vai se alterar. E por se tratar um filme de 2011, eu acho que tá liberado a gente conversar com spoilers, né? Então... porque vai ser difícil falar desse filme sem spoiler, né? Exato, porque nesse filme, assim, a narrativa ela tem uma queda brusca na metade da história. Então, assim, se você ainda não assistiu, dá uma pausa. Se importa com spoilers, né? Então, dá uma pausa, assiste e volta pra ouvir o nosso podcast. E vocês? O que vocês acharam desse filme? Cara, é curiosa essa guinada, porque ele começa, tipo, uma mensagem pra você francês, né? Livraria, gostosinho, que fofo, que gracinha. Aí, de repente, já que pra dar spoiler, a moça grávida é atropelada por um caminhão, entra em coma, e aí a gente fica preocupado se ela vai sobreviver, né? E não tem como não lembrar daquele filme do Almodóvar, Fale com Ela. E a partir dessa situação que os personagens começam a se aproximar, o namorado dela, com o personagem interpretado pela própria Melanie,
né? A mãe dela, toda independente, diva. E aí, apesar de todos esses momentos divertidos, familiares, mas no final ele vai virando um drama muito pesado, muito denso. E eu achei muito bonito. Eu acho que a única coisa que ela não precisava ter feito era colocar os nomes das personagens na tela. Que você entende, essa é a parte da Marina, agora é a Liz, agora é o fulano de tal, não precisa pôr o nome, né, escrito na tela. Seria só isso que eu tiraria se o filme fosse meu, mas eu achei tudo lindo, muito bem conduzido, ainda mais primeiro longa, né? Divisão de capítulos, né? Sim, ficou um pouco esquemático essa divisão em capítulos, né? Porque não precisava realmente, o filme já estava bem orgânico e fluido. Ela divide em capítulos para mostrar pra gente que a partir de agora a câmera vai seguir o ponto de vista de tal personagem, né? E o que eu acho interessante nesse sentido não é o mesmo fato visto de um ponto de vista de cada personagem, não. É de agora em diante, daquele ponto da trama em diante, como cada personagem vai ver a história, né? Mas não necessariamente abandonando ou retrocedendo no tempo, digamos assim. Então, assim, apesar de usar essa estrutura capitular, que eu também acho que não tinha necessidade, é interessante esse ponto de vista que ela utiliza de nos mostrar que, a partir de agora, então, vamos acompanhar o personagem X, né? E aí é importante ressaltar realmente, como a Isa falou, para mim também é um grande ponto alto do filme, é ela mostrar essa família, né, em tese, o que a gente diria hoje, não sei, de uma família disfuncional, porque são família de 3 mulheres, né, cada uma a seu modo, e é legal que ela coloca essas 2 irmãs como mães desse menino, que é o filho só da Lisa, né, que é interpretada pela Melanie Lohan, mas na verdade ele é filho das 2, porque as 2 o criam como se fossem mães, né? Tanto é que o menino tem uma super dificuldade depois de lidar com a situação da Marina em coma, porque ele tá o tempo todo com ela realmente vivendo ao lado delas, né? Embora elas não morassem juntas, mas se falavam todo dia. E é curioso, né, quando a gente vê ela colocando os medos e as fragilidades de cada uma, com personalidade completamente diferente, inclusive com relação ao relacionamento com o homem, né, tanto a mãe quanto as 2 irmãs, de formas completamente diferentes. Né, ela consegue dar densidade a cada uma dessas personagens femininas de forma bem interessante. Então, foram coisas que foram me atraindo para o filme, realmente. E aí eu fiquei me perguntando o tempo todo por que esse título, né? Mas eu acho que quando você chega no final do filme você entende. Mas ela realmente, você percebe que ela tem uma densidade na construção dos personagens bem, bem interessante, né? E como a Isa falou, a Esther falou, no começo parece que vai ser super uma comediazinha romântica, super bobinha, super fofa, né? E de repente o filme tem uma virada, né? E ele vai ganhando uma densidade, uma carga dramática e melodramática, mas nunca pensando num lado negativo disso, muito intenso. E vai falar, inclusive, sobre como conduzir uma pessoa em coma, né? Que eu acho que é um outro tópico forte que o filme aborda, porque, e aí eu vou dar mais um spoiler, né? A Marina também estava grávida, então ela tinha uma vida sendo gerada ali dentro, né? Embora estivesse em coma. E como vai ser esse desfecho com essa vida que está ali dentro daquela pessoa que simplesmente virou um invólucro de um bebê, né? Então eu acho que o filme suscita várias questões bem interessantes. E uma coisa que me chamou a atenção, tanto no Les Adotés quanto no Respire, é o interessante trabalho de som que ela utiliza para contar a história, né? A gente percebe que o desenho de som do filme é bem marcado em determinados momentos, onde a gente percebe que ela ressalta o som ou ela diminui o som para demonstrar as emoções dos personagens. Isso acho que é um ganho bem forte pro filme também. Essa questão de como levar adiante ou não essa gestação enquanto a Marina tá em coma, eu acho que é um dos pontos que eu menos gostei do filme, assim, porque me incomoda muito esse papel da mulher ali como realmente um útero gestando, sabe? A perda da autonomia da personagem em virtude da gravidez, sabe? Porque ter que manter ela viva porque ela está gestando. E eu sei que a ideia do filme é justamente questionar isso aí e levantar esse ponto, né? Mas me incomoda, assim, sabe? A forma como é colocada e a forma como todos estão ansiosos esperando esse bebê. E Marina não tem como decidir, né? E uma coisa assim que ela não tinha nem contado pra todos ainda, ou seja, não era algo com o qual ela já estava lidando na vida dela.
e que agora ela não tem mais como ter a opção de escolha, né? Ela é colocada como esse útero mantido vivo para gestar essa criança, né? Mas o que eu acho que é muito forte no filme, isso que a Sam falou do peso dramático, eu acho que muito desse peso dramático se dá porque os relacionamentos são muito críveis e eles são retratados com profundidade. Então a gente tem no começo uma montagem que mostra o relacionamento das três com o menino, né? E mostra ela se dando bem e brincando e brigando, porque faz parte e tudo mais, né? E depois, mais adiante, tem uma montagem que mostra também, que é muito fofinha, tipo, ela, a Marina, né, e o Alex se envolvendo, e todos os vais e voltas, assim, e quando eles já estão ela já tá praticamente instalada no apartamento dele, já tá tendo esse questionamento se eles estão meio que morando juntos ou não, né, tem uma cena em específico que mostra ela triste no sofá, assim, não quer conversar, tá vendo um filme, e ele pergunta se ela tá bem, e ela não fala nada, ela fica quieta, e aí ele fica com raiva, ele sai porque ela não responde, e ao invés de ele, sei lá, tentar se aproximar dela, assim, né, porque o que se faria em um filme de romance convencional era, sei lá, ele iria se aproximar dela quando ela não responde a ele, assim, mas na prática as pessoas ficam putas quando a outra não responde, quando se cria aquele silêncio entre o casal, sabe? Então eu acho assim que o retrato é muito bonito, é muito crível, é muito próximo de uma realidade. Sim, mas assim, eu super entendo o que você falou, Isa, eu concordo contigo. Acho que talvez ela quis colocar elementos demais nessa relação que ela construiu com a pessoa em coma, né, e talvez o lance do bebê não tenha sido o melhor acerto, né, porque realmente suscita essa questão, mas embora, se a gente pensar que para levantar o debate é interessante, mas eu acho que na verdade fica muito mais focado numa expectativa deles de se ela vai retornar do coma ou não, do que de fato o bebê. Acho que a gente vê que não tem preocupação nenhuma de fato ali com o bebê, né, tanto da irmã quanto do Alex, né, o namorado dela. Eles ficam o tempo todo na esperança de que aquele bebê, de alguma forma, mobilize aquele organismo para que ela volte à vida, né? Então, eles não estão assim preocupados, vai nascer, não vai nascer. Acho que aquilo ali é coincidência, assim, consequência do ato, né? Uma hora aquela criança vai ter que sair. Mas a esperança maior, mesmo que aquela vida que está ali dentro, de alguma forma, acionasse alguma coisa nela que retornasse ela e tirasse ela do coma. E aí eu fiquei pirando também, porque não tem nada a ver, mas enfim, me lembrou um pouco isso, o episódio San Junipero do Black Mirror, né, porque também, de certa forma, traz essa questão, porque uma das personagens também está em coma, e quem vai decidir ou não pela vida dela, de certa forma, é a personagem que fala com ela no outro plano, né. Então, é difícil lidar com coma, né, cara. E eu acho que esse filme, de alguma forma bem original, a gente nunca imagina que vai ser sobre isso, o filme acaba sendo, né, como a gente lidar com essa perda da pessoa que não tá ali, mas tá, é muito estranho, né. Então, acho que nesse sentido, ela, de alguma forma, teve sucesso, né, na elaboração desse roteiro. Falando em referências que a gente... que o filme fez a gente se lembrar, né? Os filmes que eu lembrei quando tava assistindo foi o Enquanto Você Dormia, né? Porque, desculpa, a gente não é podcast de Dia dos Namorados, mas aquelas comédias românticas dos anos 90 que todo mundo viu, assim, né? Mas justamente por essa situação de que o Alex, ele tinha um afastamento em relação à família dela, justamente porque a Lisa tinha um tipo de um comportamento passivo-agressivo com a Marina, que separava o trio, assim, né? E que quando ela entra em coma, o Alex passa a integrar a rotina da família. E, de certa forma, é o que acontece no Enquanto Você Dormia, né? E guardado as devidas proporções, né? E outro filme que tem algo similar é o recente Doentes de Amor, né? O The Big Sick, que é um filme, uma comédia romântica índia aí, que tá fazendo bastante sucesso e que eu particularmente não gostei muito, mas que tem essa questão, assim, que o cara namora com uma menina e ela entra em coma, e durante o período em que ela ficou em coma, não vou dar spoilers, assim, mas ele se aproxima dos pais dela.
E quando ela sai do coma, e quando ela entrou em coma, eles estavam terminados. E quando ela saiu do coma, ele de repente virou o melhor amigo dos pais dela. E é uma história real. Então, assim, são filmes que dialogam, né? Mas tem toda essa questão de como os relacionamentos se mantêm e se intensificam na ausência daquela pessoa que seria justamente o pivô que uniria todos os elementos, né? Então, eu acho que é difícil algum médico impedir o bebê de nascer, né? Claro que o ideal é sempre a autonomia da mulher, nesses casos, ela decidir se ela quer ser mãe, mas na medicina deve ser meio que automático, nesses casos de mulheres em coma, salvar o bebê, né? Não deve ter como evitar isso. Eu não sei se tem algo a ver com a mãe adotiva, porque ela sabia que a filha estava grávida, não sei quem exatamente foi a decisão. Gente, eu sou beijo demais. Eu fiquei com esperança até o último segundo se ela ia sobreviver. Realmente eu fiquei achando que aconteceu algum milagre, ela ia ressuscitar. Mas eu acho que é isso, então. Acho que a diretora deu um super pontapé inicial na carreira dela como diretora, né, de longa-metragem, com esse filme, que eu acho que é um filme bem bacana, assim. Eu acho, se eu não me engano, acho que ele não chegou nem a estrear no Brasil, né? Não tenho certeza, mas poucas pessoas falam dele. Não sei se entrou direto em home video, ou se nem isso, mas realmente é um filme que eu vejo sendo um pouco comentado. Porque, bem ou mal, a Melanie Lohan é bem conhecida, né? Então, nem que seja só pela carreira de atriz. Mas é um filme que realmente a gente quase não vê ninguém falando sobre. É um filme super interessante e que merece ser redescoberto, acho. Concordo. Acho que é um filme bem amarrado, redondinho. É intenso. Tem pontos interessantes, né? Me agrada a forma como ela relacionou esses personagens depois do coma, né? Porque outro clichê de comédia romântica seria justamente o Alex por ter se aproximado da Lisa. Sim, eu morri de medo disso, nossa. Por ter virado uma figura. Ter virado uma figura na vida do menino, né? E aí, sei lá, juntasse um casalzinho ali, né? Então, assim, fiquei muito aliviada quando isso não aconteceu, porque mostra que não precisava estar trabalhando com esses clichês, a história poderia ir de outra forma. E aí é nesse sentido que o título se confirma, né? Porque é uma família onde um adotou o outro. Exatamente. E dessa maneira muito louca, pela vida, eles se juntaram formando esses laços, né? Então, é muito bonito e vale a pena assistir. Sim, é uma declaração da diretora mesmo, né? Que dentro da relação de afeto entre um homem e uma mulher tem que necessariamente ser carnal. Né? Eu acho que isso fica bem claro no filme, né? Porque a gente fica com esse medo realmente de como vai ser esse desfecho, né, do filme. Se vai cair nesse clichê que não precisava, na verdade. E eu acho que ela dá conta de todos os desfechos de forma bem interessante, bem bacana, bem amarradinho, sem cair nesses clichês fáceis. Acho que isso é um grande ponto alto do filme. Eu também achei esse filme muito verossímil, as relações deles são parecem muito reais mesmo. Bom, e aí o segundo longa dela foi o Respire, de 2015, que é um filme sobre a Charlie, uma adolescente pacata, estudiosa, que tá perto de fazer 18 anos e tá no último ano da escola. E aí uma aluna nova, a Sarah, entra na turma dela, e a Sarah é divertida, ela é livre, ela tem histórias interessantes da mãe dela, que trabalha na África, diz ela. E elas ficam amigas, mas isso... Adorei o diz ela. Mas isso vai alterar a forma como a Charlie se relaciona com as outras amigas dela, com a própria família e com o mundo ao redor dela. E esse filme é um soco no estômago, assim, é muito intenso. Eu fiquei muito impactada quando eu assisti da primeira vez. Eu não sei se nesse caso, se é melhor a gente tratar com spoilers ou não, porque ele é aquele filme de reviravolta mesmo, assim, é no último momento, então não sei o que vocês acham. Eu acho que pode dar spoiler, porque eu acho que ele tava no catálogo da Netflix e já saiu, na verdade, não é isso? Acho que ele já passou por lá e não tá mais, se eu não me engano. Não tenho certeza, Também não, mas enfim. Mas também é realmente, assim como você, Isa, é um filme que eu fiquei, nossa, quem não, né? Aquele final tu fica um tempo assim olhando pros créditos subirem sem conseguir nem respirar. E aí é ótimo Respire o nome do filme, né? Porque tu fica realmente sem fôlego com o desfecho. E é um filme que basicamente vai falar sobre relacionamento abusivo, né? Em diversos níveis, né? No seio familiar, que expande também pro colégio, pras amizades, e de bullying.
de certa forma, inclusive me lembrei um pouco ao rever o filme agora, esses dias para poder fazer o podcast, do 13 Razões, né, o seriado, que de certa forma também é essa dificuldade dos jovens lidarem com o bullying na escola, que o filme acaba indo para esse caminho, né? Ele não começa assim, mas ele acaba indo para esse caminho. E ao mesmo tempo eu fiquei lembrando também um outro filme chamado Verão de Sangaile, que também é a relação de duas amigas, só que essa relação vai se estreitando, sendo que uma se apaixona pela outra, e aí vai para uma outra temática também de filme, que não acontece aqui, embora ele caminhe numa linha que parece que vai levar para isso, mas acaba não levando, né? E também é um filme interessante nesse sentido de falar da amizade entre duas meninas adolescentes. Só para ressaltar também que a Lu Delarge tá ótima, maravilhosa em Agnus Dei. É um outro filme também que levanta umas questões interessantes, né, sociais, fala de guerra e como lidar com aborto, que é uma atriz realmente muito, muito, muito boa, muito interessante e que está despontando também nesse cenário, né. Realmente, assim, a protagonista do Respire, a Charlie, ela mostra uma certa apatia nas relações dela, né? Ela é muito quieta, ela tem a mesma melhor amiga desde quando ela era pequena, ela mesma fala, né? E ela parece que não muda muito as coisas, assim, no entorno dela, né? E aí, quando chega a Sarah, né? Ela é, assim, aquela menina hipnotizante, né, que atrai as pessoas, que é divertida e tal, né, só que ela também é manipulativa. Então, conforme o filme vai avançando e a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo e as coisas que a Sarah vai fazendo, eu, sinceramente, assim, eu ficava com vontade de gritar, tipo, faz alguma coisa, sabe? E a forma como a Melanie consegue criar as cenas de interação entre as duas realmente, não só pelo fato da Charlie ter asma e ficar sem fôlego diversas vezes, mas a gente vai ficando sem ar junto com as personagens. Essa falta de ar, ela vai ficando mais intensa. Existe uma sensação de um esmagamento cada vez mais intenso, assim, de uma certa claustrofobia que o filme passa, assim. Então é uma direção muito, muito complexa, assim. Verdade. E aí eu acho que, inclusive, ela faz um jogo interessante também, a Melanie Lohan, porque eu gosto muito da primeira tomada do filme, que ele começa mostrando os sapatos dela, ela tá se arrumando no quarto. No fundo a gente escuta uma voz, uma discussão, que são os pais dela discutindo, brigando. E a apatia da personagem já nos remete que ela lembra o cotidiano daquela família, né? Os pais estão sempre em crise. E aí ela desce pra tomar café da manhã, está a mãe chorando, o pai com aquela cara de de homem, assim, que tá, tipo, tranquilão, enquanto a mulher tá despedaçada fazendo a comida. E eles começam a conversar, e depois a gente percebe num diálogo entre a Charlie e a Sarah que ela fica incomodada pelo fato da mãe não reagir e sempre perdoar o pai, que é o que ela acaba fazendo também na relação dela com a Sarah, porque de outra forma, né, a Sarah também vai ter uma relação abusiva com ela e ela também não consegue reagir, né? Então ela acaba reproduzindo um comportamento que a mãe também tinha no relacionamento dentro da casa delas e que ela criticava esse tipo de comportamento. Então ela coloca em pauta nesse filme, acho que é aquilo, quanta gente muitas vezes ao analisar de forma a situação, criticar alguma coisa e colocando nosso olhar externo à situação, é muito mais fácil, na hora que a gente está vivendo aquele tipo de problema, a gente não consegue também dar conta daquilo, né? Então, ela fala de perspectivas, de ponto de vista mesmo, de quem está no problema, vivenciando o problema. E eu acho isso muito interessante. E aí eu vou ter que ressaltar a fotografia do filme, que realmente tem cada enquadramento genial, né? A gente percebe, ela usa muito as janelas, né? As janelas meio abertas, meio fechadas, para mostrar realmente como é que estão aquelas vidas. Uma cena próxima do final, que eu não vou dar spoiler, mas enfim, onde a Charlie segue a Sarah e ela vai descobrir o segredo da Sarah, e ela coloca a câmera de forma partida nessa janela. Então, assim, o quanto essas pessoas estão sempre partidas, eu acho que ela faz isso de forma brilhante, né? Então, realmente, ressaltar a fotografia do filme, eu acho que é incrível. Essa cena é maravilhosa mesmo, que coloca as duas no mesmo plano, marcadamente em oposição. Exatamente. Aquela divisão naquela parede é incrível.
E aí, quem é que tá livre, quem é que não tá livre, né? Ela faz essa inversão nesse jogo, né? Quem é que aparentemente estava presa e quem é que tá livre, ela inverte esse jogo com esse cenário que ela coloca ali. É muito forte. Essa cena é muito forte. Não tem como a gente não lembrar da adolescência, a gente com as amigas, como é que era, os conflitos que aconteciam, né? Na época não era comum ter uma grande sororidade, né? Muitas trocas de amizades, né? O que a gente sente por essas amigas. Ele foi catástico nesse sentido pra mim. Lembrar das minhas amizades, de amizades que perdi também, infelizmente, por motivos que a gente não controla. É um filme muito bonito, né? Tem coisas que a gente faz que é cultural, umas disputas, é muito difícil. Mas eu gostei demais. Nesse filme a Melanie consegue ainda ter uma direção melhor do que a que ela teve no Adotados. É tudo fantástico. A mãe dela, que é a Isabelle Carré, muito parecida com a Amy Adams, como se a Amy Adams fosse francesa. Ali é a cara dela. A Sam comentou da apresentação da personagem e é muito interessante porque a protagonista primeiro é mostrar de costas, depois ela desce a escada ali no café da manhã, tá tomando uma tigela gigante de café, parece. E aí só depois disso que o rosto dela é mostrado. Então essa calma, essa contemplação. Gosto muito desse cuidado de filmar que a Melanie tem. Tô encantada demais com esse filme. Ele é 5 estrelas e um coração. Verdade. Também pensei muito nisso, Sté. Fiquei me reavaliando, também pensei em várias coisas. Essa questão da amizade das duas meninas, por algum motivo, quer dizer, eu não entendi assim como uma simples amizade, sabe? Porque eu acho que ali existe uma certa relação de dependência e um certo esboço de um interesse para além da amizade, mas que a Charlie provavelmente ainda não tem uma consciência dessa questão da sexualidade dela, sabe? Porque são meninas muito novas. Uhum. E a pista que a gente tem é o fato de que ela namorou lá com o menino, que é contado no filme, que é mencionado assim, que eles vão pro sexo e tal, e ela reclama que dói, ela chora e nunca mais tentam fazer nada, assim, e parece que ela não tem interesse nesse sentido, né? Inclusive outros meninos que pareciam... Outro menino, né, que parecia interessado nela e tal. Mas, assim, a forma como ela se envolve com a Sarah, pra mim, me parece muito uma certa obsessão platônica que a gente costuma ter nessa idade, sabe? E de, às vezes, confundir a amizade com isso e ter esses limites entre o crush e a amizade meio diluídos. Só que no caso dela, talvez ainda sem uma noção plena da própria sexualidade, né? Inclusive, esse filme ele foi indicado a Palma Queer em Cannes. Ele foi entendido como um filme queer, né? Legal. Então, mas eu acho assim que tem a ver justamente com essa coisa de quando a gente tem essa idade, às vezes a gente se envolve muito numa amizade a ponto de realmente achar que essa amizade é mais do que uma amizade, sabe? Uma coisa de dependência ainda, porque também adolescentes tendem a não ter muita noção de relacionamento, como a Estê estava falando, e muitas vezes tanto as amizades quanto os crushes se tornam abusivos, né? Essa coisa de realmente você querer controlar o outro, querer ter a presença do outro, não querer que a pessoa tenha outros amigos e coisas que se faz quando é mais novo, né? Não querer dividir o amigo, né? Então, eu acho que aí essas barreiras estão muito embaçadas no filme. Da questão de se é uma amizade ou se é um romance. Porque não vai ficando claro, né? E isso não se define. Por isso que eu lembrei tanto quando assisti esse filme do Verão de Sangalli, que ele também tem a mesma questão, sabe? Gente, tô olhando aqui na internet, inclusive, os posters do filme são idênticos. Abafa, né? Eu tinha percebido isso antes. É quando eu falei, gente, deixa eu ver aqui, sem querer, o pôster de um e de outro é muito parecido. Sabe? O Verão de Sangalli é posterior. Também tem esse mesmo questionamento das duas meninas, né? E só que fica lá um pouco mais claro que uma delas percebe, de fato, que tem uma atração pela outra, entendeu? Não tão claro quanto fica aqui, mas lá fica mais claro, e também a relação se dissolve por outros motivos, porque aqui no Respire a relação é uma relação tóxica, né? Porque, na verdade, a personagem da Sarah, ela quer se proteger de um segredo, né? Porque ela tem uma vivência mais difícil, né? Uma situação também que ela vive com a mãe, que também é uma relação abusiva, uma mãe alcoólatra e tudo mais.
Então ela quer esconder um segredo, e para ela esconder o segredo ela vai usar de todos os métodos. Não importa o que ela vai ter que passar por cima, ela vai como um trator na pessoa que seria a única que colocaria para ela algum risco de desvendar aquelas mentiras, né? E é perverso o que ela faz com a Charlie, é muito perverso. E a Charlie fica imóvel, né? Fica numa situação congelada, esperando uma migalha de relacionamento. Uma migalha qualquer de atenção. E é muito sofrido isso. E aí, como você falou, Esther, eu fiquei pensando quantas vezes a gente não fez isso na nossa vida, né? Quantas vezes a gente já não teve nos dois lados da moeda, eu acho, inclusive. Né? Tanto de uma quanto de outra. Óbvio que não chegando aos extremos de nenhuma das duas, né? Porque o filme culmina numa tragédia, mas enfim... o quanto que a gente já não teve nesses dois lados, o quanto é muito difícil tudo isso, né? E aí, por isso, como a Isa falou também, eu também acho que são muito verossímeis as personagens, todas. É muito interessante. Acho que esse filme tinha que ser visto em grupos, pré-adolescentes, adolescentes, na escola, não sei. Para repensar essas relações. Para evitar certas coisas nos mais jovens, né? Que às vezes é por muito menos. Os meninos brigam por um cara que não tá nem aí. É foda. E, gente, a cena final é perturbadora. Porque ela olha no olho da gente, ela olha pra câmera, quebrando a quarta parede, né? Bizarro demais. E eu lembrei muito até do Raw mesmo, do Grave, que a gente adora, da Julie Ducournau. Tem uma vibe parecida ali. Filme bom de adolescente. Aquela encarada que ela dá na gente é perturbador aquilo ali, né? E eu lembrei agora, quando a gente estava mencionando essas questões de relacionamentos e se é ou não amizade ou se é ou não um amor entre pelo menos a Charlie em relação a Sarah, né? Eu lembrei agora daquele filme Almas Gêmeas, do Peter Jackson, sabe? Que tem a Kate Winslet novinha, que também é essa questão, assim, de duas meninas, só que ele é um filme que vai mais para um suspense, assim, que elas se tornam muito amigas pros pais demais, que tentam separar elas, né? Então daí vem um... Ah, sim. Lembrei desse filme. Ele é triste, pesado. Eu vi na televisão. Pesadíssimo. Pesadíssimo. E a Sam tinha comentado essa coisa de... como o relacionamento da mãe da Charlie com o pai dela espelham o próprio relacionamento dela com a Sarah, né? E aí eu acho que é interessante pensar também que como mostra ali que nessa mesma cena do café da manhã, que pra ela esse tipo de briga seguida por lágrimas e depois calmaria, como se nada tivesse acontecido, é o cotidiano, é a forma como as pessoas se relacionam, mesmo que ela fale pra mãe dela que a mãe dela precisa sair dessa situação e tal. Então faz todo sentido que a forma como ela consiga se relacionar com a Sarah reproduza esse mesmo método, sabe? Porque ela não consegue enxergar outra maneira de sair daquela situação, como a mãe dela também não consegue, né? Ainda mais que a Sarah, assim como o pai dela, é a pessoa legal, né? O pai dela é aquele que chega pra ela, legalzão, e oferece um cigarro pra ela enquanto a mãe dela tá chorando. E a Sarah é a mesma coisa, é a pessoa que vai numa festa, maquia ela, coloca uma roupa massa e vai dançar no meio de todo mundo, sabe? Então, são aquelas pessoas magnéticas, né? E esse, ao contrário do Adotados, não tem momentos de respiro, né? Com o perdão do trocadilho. Porque acho que o único momento cômico é quando a Charlie veste de panda e só ela tá fantasiada na festa, né? Que dó. Coisa que muita gente já viveu, né? Muda o rumo da festa e ninguém te manda uma mensagem, ninguém te avisou, então ela tá lá vestida de panda, super fofinha. E no geral, o filme tem um clima tenso, né? A gente, apesar de tudo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que alguma coisa muito pesada, muito séria, tá pairando no ar ali, parece que vai estourar. Eu já fiz isso. Não, e esse cômico dura 5 segundos só, né? Esse cômicozinho. Porque a festa é um terror, né? A Charlie ficou lá se torturando, tá vendo? Ela embarcou na brincadeira, e aí é isso, né? O fato dela ter ido com essa roupa na festa completamente desconectada demonstra a clara ruptura que ela tinha com o mundo. Sim. Né? E que o mundo realmente só funcionava pra ela quando tinha esse catalisador que era a Sarah.
né? E na hora que a Sarah não estava do lado dela, quer dizer, nada mais fazia sentido, a ponto dela ir pra essa festa completamente desconectada com o que era a festa. E isso, né? e isso a despeito dos amigos dela estarem o tempo inteiro tentando chamar ela pra sair com eles, pra ficarem com eles, perguntando Sim. se estava tudo bem. Então, assim, não é porque ela estivesse isolada das outras pessoas, mas ela mesma se colocava nessa posição de distanciamento, né? Verdade. E que atriz, meu senhor, que menina fantástica. Josephine Japp, não é? Ela é incrível. Ela é maravilhosa, transmite assim, uma bad vibe palpável. Sim, porque ela tem uma atuação contida que não é fácil, né? Às vezes as pessoas olham assim, nossa, ela tá ali fazendo nada. Gente, pra ter essa contenção tão grande de emoções, a pessoa tem que estar atuando muito bem. E ela tá incrível no filme. É super difícil. E as duas meninas, elas também foram indicadas a atrizes mais promissoras no César, né? Nenhuma delas levou o prêmio, mas assim, é um elenco muito bom também, né? A mãe, né? A Amy Adams francesa. Ela é ótima, né? Muito bacana mesmo. É. Por isso que tô super empolgada pra ver os filmes novos dela que não chegaram por aqui, porque eu gostei bastante desses 2 primeiros longas dela, né? E a gente saber que ela tá já com 2 longas engatados, né? Um que já vai lançar e o outro muito próximo também. Fico super ansiosa pra querer saber os próximos passos dela como diretora. Sim, até porque ela já demonstra que ela domina muito essa coisa dessas emoções exacerbadas, né? Assim, os 2 filmes dela são muito intensos. Agora, revendo Respire, eu continuo achando um filme incrível. A única coisa que eu achei, assim, que talvez prejudique o filme é nesse sentido de ser um desses filmes cuja reviravolta do desfecho são uma grande parte do impacto do filme, né? Então, ele é um filme que ele é inteiro muito bem amarrado, mas revendo, sem ter o mesmo impacto do desfecho, porque a gente já sabe o final, ele perde um pouquinho. Eu também não achei, não. Assim, eu vi o filme como se fosse a primeira vez, juro pra vocês. E eu senti, assim, tudo de agora novo. Vocês estão falando da revisão. Na revisão, entendi. na revisão. Eu só vi uma vez, mas eu já quero rever. Mas eu entendo o que a Isa tá falando, mas eu confesso que pra mim bateu o fundo igualzinho da mesma forma. Eu fiquei impactada, inclusive, com isso. Eu falei, nossa, gente, como eu consegui sentir tudo de novo vendo um filme que eu já sabia que ia acontecer, sabe? Porque eu acho que ela consegue realmente fazer um roteiro de uma forma tão bem estruturada, tão amarrada, e as atuações, a fotografia, tá tudo tão muito, muito realmente concatenado de forma positiva, que ela deixa a gente atordoado de novo, sabe? O filme é bom, muito bom mesmo nesse sentido, assim, eu vivi tudo de novo, Isa. Bom, acho que a gente já falou exaustivamente dos 2 filmes, né? Ela não tem uma filmografia muito extensa, então acho que não tem muito o que falar. Fiquei curiosíssima para ver esse curta mais erótico que ela fez. Vou procurar esse episódiozinho, porque eu realmente não consegui ver e fiquei muito curiosa, porque nos 2 filmes dela não dá nenhum indicativo de que essa temática do erotismo se perpassa a filmografia dela, ou seja, o interesse dela. Então eu fiquei curiosa de saber como é que ela trabalhou essa questão nesse seriado que era sobre isso, né? Fiquei realmente bem curiosa. E no mais, eu acho que uma diretora pra gente colocar no nosso radar, porque realmente os 2 longa-metragens que ela fez são muito, muito bons, né? Então a gente percebe que ela tem um potencial de crescimento muito grande, e eu tô muito ansiosa para ver os novos filmes dela. Acho que é isso. Vocês podem me encontrar, então, na curadoria do Cineclube delas, onde eu coloco notícias diariamente sobre o mundo das mulheres no cinema. Meus textos estão no Delirium Nerd. A gente está com um canal de vídeo também chamado A Lente Escarlate, e toda sexta-feira eu indico um filme dirigido por mulher no canal sobre elas. Então vocês podem me encontrar nesses lugares. Então, gente, como eu disse, eu tô muito encantada com essa mulher, tudo que ela faz. Quero que ela continue produzindo filmes excelentes como esses, discos. Esse filme que a gente falou, o The Man, que tá na Netflix, né, o documentário, o título em português é Amanhã, mesmo considerando isso tudo que a Isa falou, de ser meio eurocêntrico, não se preocupar com várias questões que deveria, né, ainda assim, ele vale muito a pena, assim, eu acho muito fofinho, muita coisa ali me motivou mesmo a fazer alguma coisa pelo planeta, que ainda tem jeito. Tem umas partes que ele é dividido em etapas, né? E na parte financeira, eu achei impressionante umas coisas que foram faladas ali, tipo, dinheiro só existe se você empresta, se você cria na conta dos outros, né? Eu que sou meiga no assunto mesmo, não entendi, mas mesmo assim, ele valeu a pena. Os lugares inusitados que as entrevistas foram filmadas, né? Tem
conversa com o cara na praia, né? Muito inusitado. Então tudo da Melanie vale a pena em vários níveis, sabe? Inclusive tem uma nota de dinheiro que imprimiram um local com o rosto do Bowie, sabe? Os detalhes massas. E nos outros dois eu chorei copiosamente. Ri alguns momentos também. Foi uma experiência incrível assistir a esses filmes. E um detalhe sobre Dotados, né? Que ela é uma cantora no filme, ela faz apresentações, mas ela só toca violão e ela é uma excelente cantora e eu não ouvi a voz dela. Então aí tá uma reclamação também que eu não tinha lembrado. E é isso. Vocês me encontram agora basicamente no Cinematório, que eu voltei a trabalhar, né, com meus queridíssimos Renato Silveira e Raquel Gomes, como vocês sabem. Raquel agora também, que é do nosso time aqui. E eu ainda continuo com o Discos da Estrela no Instagram. Então valeu, pessoal! Muito bom. Obrigada a vocês. Bom, vocês já resumiram tudo e acho que a gente também já falou bastante sobre os filmes dela, né? Complementando o que a Estê falou, sim, eu acho que, embora exista essa questão do eurocentrismo que eu falei, vale bastante a pena assistir o documentário dela, porque eu também aprendi várias coisas e depois fiquei comentando, assim, olha, esse esquema dos dinheiros e das cooperativas e não sei o que lá, tem várias propostas que são bem interessantes. Claro que aí, nesse esquema, né, de a gente ter uma noção de escala e de contexto, né, mas também aprendi muito assistindo ao documentário. E os filmes dela são uma montanha-russa de emoções, mesmo assim, tem que estar preparado para assistir. São dramas pesados, assim, no sentido de ter muito drama mesmo, de a gente se envolver com as coisas que estão acontecendo e afetam a gente enquanto espectador, né? Mas, assim, são experiências... O resultado final, enquanto cinema, são muito positivas. Então, eu também tô curiosa para assistir os próximos filmes. E vocês podem encontrar os textos que eu escrevo no estantedasala.com. E se vocês quiserem dar o feedback sobre esse programa, pode também deixar um comentário no nosso SoundCloud ou também mandar um e-mail para o cinemafeitoporelas@gmail.com. A gente também tem o Twitter, o Instagram, o Facebook e o Letterboxd. Só procurar pelo perfil Feito por Elas, o Instagram com a curadoria especial da Estê. Oh, achei que você não ia falar. Ai, que linda. Entre mesmo, gente. Beijo, obrigada. Melhores fotos da internet. E agora a gente tem mais de 1.000 seguidores. A gente tá chique. Como não, maravilhoso, né? Gente. Eu fico lá babando em tudo. Maravilhoso, Estê. Parabéns. E o Letterboxd com essa função de, assim, se você ouve o nosso programa e ouve as nossas avaliações e que quer ter uma noção um pouco mais concreta do quanto que a gente realmente gostou ou não de um filme, lá a gente coloca a média em estrelinhas das notas que a gente dá coletivamente, né, para os filmes que a gente conversa no podcast. E outra forma de ajudar a gente também é por meio do Padrim ou do Patreon, padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas, se vocês quiserem colaborar financeiramente com o nosso projeto, né? E é isso. Nós nos vemos então, quer dizer, não nos vemos, nos ouvimos no próximo programa. Beijo, pessoal, até mais. Até breve, pessoal. Obrigada pela audiência e até mais.